Oi, gente. Mudei o ambiente, tá tudo muito claro agora. Eu costumo filmar em meia luz na sala, o que piora a qualidade de imagem. Eu devia fazer mais vezes com uma luz melhor. A câmera do meu celular não é tão ruim assim. Tô aqui na cozinha, vai ter uns barulhos estranhos, porque a Jo tá cozinhando. E eu tô fazendo companhia a ela, porque eu, inclusive, provavelmente não vou comer. Hoje eu tive probleminhas de esôfago. Para quem não sabe, eu tenho um quadro de acalase idiopática, cuja etiologia ainda não está muito bem estabelecida. Quem não conhece o termo etiologia, cuja causa da minha acalásia não está muito bem estabelecida. E eu estaria investigando isso muito melhor se a gente não tivesse em isolamento social. O isolamento social dificulta um pouco. Estava até discutindo se seria o caso de uma cirurgia ou não. Entre os vários sintomas de acalásia, a minha é um pouco atípica, que é uma acalásia distal, não é proximal, mas aí não importa os termos médicos. Eu tenho uma acalásia um pouco atípica. O sintoma principal é a regurgitação. Você come, os movimentos peristálticos do esôfago não são bem feitos e você bota a comida para fora antes de chegar no estômago. Não é propriamente um vômito, é algo muito bem diferente, na verdade, porque não chega no suco gástrico, então o bolo alimentar tá bem diferente ali, e em vez de um quadro de mal-estar, de ânsia de vômito, mal-estar, estômago embrulhado, você tem dor no peito durante a regurgitação. O que acontece ocasionalmente, é um sintoma mais raro, é essa dor no peito ser disparada sem a ingestão de alimento direta. Isso provavelmente tem a ver com a variação de acidez, que faz com que o esôfago doa. E o grande problema é que Nossa, estou falando de medicina, né, gente? Que bizarro. Mas é da minha medicina, isso daqui é um diário pessoal, foda-se. Até perdi. Muitas vezes é comum, como é uma dor no peito na área do externo, você confundir isso com problemas mais graves. Um dos mais típicos é ataque cardíaco. E eu sei disso há um bom tempo. Entre outras coisas, além disso, eu tenho síndrome do pânico, que um ataque de pânico gera uma série de sintomas, entre eles dor no peito, dificuldade de respiração, e dá para confundir com ataque cardíaco. Olha só que legal. Pois é. Aí hoje eu tive essa dor no esôfago, sem estar ligada à ingestão direta de alimentos, sem regurgitação, e ela foi bem intensa. E com isso afetou meu emocional. Eu verifiquei minha frequência cardíaca umas 10 vezes em menos de meia hora. Aí tomei esomeprazol para tentar melhorar a acidez do esôfago. Aí tentei comer alguma coisa. Aí eu tomei um remédio para ansiedade, porque eu estava começando a ter problema de pânico. Aí eu fui dormir. Aí e nessas brincadeiras eu fiz um monte de coisas que podem interferir no quadro de dor ou não. E com isso, se eu não soubesse do quadro médico, tivesse consciência, eu poderia tirar um monte de conclusões. Dores crônicas, e o que eu tive é um caso agudo de um quadro que leva a dores crônicas ocasionais. Dores crônicas é o paraíso das terapias alternativas. Você tem os quiropratas, errei, os caras que fazem massagem dizendo que é medicina, quiropratas, eu acho. Você tem acupuntura, você tem homeopatia, você tem aromoterapia, doim, de tudo. Você tem de tudo para cuidar de dores crônicas. Por quê? Primeiro que dor e placebo o placebo pode ter muito efeito na dor, mas o principal não é nem o placebo, é o retorno à média. Falar rapidinho do placebo, para quem não conhece. O termo placebo vem de estudos médicos, onde para testar a eficácia de um remédio, você sempre compara a ação do remédio que está sendo testado
com a ação de uma pílula de farinha, de açúcar, que não tem efeito médico nenhum. Isso por quê? Porque o fato da pessoa estar recebendo um remédio que acredita que pode ter efeito gera uma expectativa de melhora que pode gerar uma queda dos sintomas ou até mesmo, dependendo do tipo de doença, uma cura. É um pouquinho mais complicado que isso, até mesmo que existe o chamado placebo por procuração, onde animais, crianças e pessoas que não têm consciência de estarem recebendo tratamento têm efeito placebo também, mas o resumo é isso. Mas o que eu quero falar não é do efeito placebo, que é relativamente conhecido pela galera, mas sim do retorno à média. O que é o retorno à média? Dores crônicas, quadros de dores crônicas, eles variam de intensidade ao longo do tempo. Tem horas ou dias que você vai sentir muita dor, tem horas ou dias que você vai sentir pouca dor, e tem horas ou dias ou semanas que você vai sentir nenhuma dor. Se você já não está fazendo um acompanhamento médico com isso, você vai ter picos de dor, onde você vai procurar ajuda. E quando você está no pico da dor, qual é a tendência? Que em pouco tempo você saia do pico da dor. Então eu vou procurar ajuda, seja de um passe espiritual, de um pajé na Amazônia, de um cristal do Himalaia, o sal que é do Himalaia, né? Mas tudo bem. Ou de um médico. O esperado estatisticamente é que, pelo menos momentaneamente, a dor caia. Só que aí tem o problema que a maldita mente humana adora enxergar padrões onde não tem, e é muito mais difícil, depois da gente criar o circuito neural de que eu fiz A e A causou B, eu desfazer essa ideia. Quando eu acredito, por exemplo, se eu tivesse as várias coisas que eu fiz, uma delas eu tomei um remédio contra a ansiedade. Aí a dor momentaneamente passou, principalmente porque eu tive sono por causa do remédio e fui dormir. Sem saber que o meu problema é um problema do esôfago em si, é um problema dos movimentos peristálticos do esôfago, eu poderia chegar à conclusão, olha só, eu tomei um remédio para ansiedade, minha ansiedade caiu, a dor parou. Então, a causa da minha dor no esôfago é a ansiedade. E o que é pior é que esse quadro, em parte, faz sentido, porque quando a gente está mais ansioso, o nosso limiar de dor cai. Então a gente percebe mais a dor. Mas o que gera dor, no caso da acalásia, é o pH do esôfago ou o entalamento do alimento que não consegue descer para o estômago. Então eu posso pegar evidências verdadeiras, estabelecer uma causalidade, eu dizer que a diminuição de ansiedade diminuiu a dor, causou a diminuição da dor, onde só há uma correlação, onde eu tive uma diminuição de ansiedade e uma diminuição de dor logo depois. Uma coisa não causou a outra. A variação da dor da acalásia era esperada que acontecesse em alguns minutos ou horas. Infelizmente hoje foi mais para horas. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhazinhas que a nossa mente cria para interpretar o que a gente está fazendo. Quando a gente faz algo buscando um alívio de sintoma ou uma cura, assim que a gente percebe um padrão, a gente quer repetir. E, além disso, a gente tem uma seletividade da memória, do tipo, a gente grava muito mais aquela vez em que a coisa deu certo do que aquelas outras vezes em que a coisa não deu tão certo. Por quê? É o caso do que eu tive hoje. Eu fiz umas 15 ações tentando aliviar a dor. 15. Aí, das vezes em que eu tomei remédio de ansiedade e eu não notei que a dor continuou, eu fiz outras ações que eu posso culpar a dor de ter continuado. Aí, aquela vez que, olha só, a dor diminuiu quando eu fiz isso, eu faço uma relação, estabeleço o padrão e voilá. Pronto, achei a cura. Por isso que a evidência anedota, que é o que a gente chama do caso pessoal, em especial quando é com nós mesmos, a gente tem que desconfiar.
Por incrível que pareça, a pessoa que a gente engana mais facilmente é a gente mesmo. Porque a gente está numa análise subjetiva. Quando eu estou analisando a minha dor, eu estou sentindo a dor no momento em que eu analiso. Quando eu estou analisando a minha doença, eu estou sentindo a minha doença e estou com o meu emocional alterado. Eu não sei avaliar com a mesma objetividade que eu avaliaria a minha dor com a dor do outro. Também a gente não é muito bom em avaliar a dor do outro muito bem, não, mas aí são outros vieses que a gente tem, né? Mas o resumo que a gente pode ter é tomar consciência, primeiro, de que a nossa unha encravada dói mais do que o câncer do vizinho. Porque a gente está sentindo a dor e não ouvindo o relato. E a segunda coisa é: não vamos criar relações de causalidade porque simplesmente A seguiu B. Eu fiz A, aconteceu B e foi isso. Eu cheirei uma essência de lavanda e aí eu diminuí a minha sensação de dor. Será que foi a essência de lavanda que fez essa dor parar? Só para citar o exemplo, entre outras coisas, das coisas que eu fiz antes da minha dor passar, foi checar minha frequência cardíaca no meu smartwatch umas 15 vezes. Por quê? Porque eu estava sentindo dor no peito e estava com ansiedade de ter uma coisa cardíaca. Acredite, isso que eu fiz piora a sensação de dor. Mas eu fiz isso e depois a dor passou. Isso é um mau hábito que eu não deveria seguir. Que é claro, quando estiver muito fora do padrão, eu estiver sentindo coisas que não combinam com a acalásia, é bom eu tentar checar outras causas. Mas não foi o caso, foi a clássica ansiedade do Aniello tentando achar um problema mais sério do que era de verdade para entrar em pânico. Felizmente me controlei, etc, etc, etc. Então, assim, vamos tomar cuidado. Quando a gente estiver analisando as nossas dores, os nossos quadros emocionais, doença psiquiátrica, então, é pior do que dor crônica, porque aí é onde o pessoal passeia de verdade. Quantas vezes a gente ouve relatos do tipo: eu tive depressão clínica, com isso eu caí nas drogas, larguei minha família e depois me converti ao cristianismo e no dia seguinte eu estava curado. Gente, isso não acontece. Isso não acontece. Isso é a primeira hipótese que a gente pode pensar, é charlatanismo, mas na maioria dos casos não vai ser. Na maioria dos casos é uma construção que a gente faz da narrativa a posteriori. Primeiro que a maioria das pessoas que afirmam terem tido depressão clínica não sabe se tiveram ou não. Não foram no psiquiatra, não foram no psicólogo, não fizeram um tratamento clínico para observar se era depressão, se era tristeza, ou se eram outras coisas, como, sei lá, transtorno bipolar, ou esquizofrenia. Pode ser um monte de coisa. Estar com o emocional alterado pode ser um monte de coisa, e a gente adora botar no diagnóstico da moda. E o que é melhor, né? Que estado emocional a gente consegue se iludir. Tem gente que consegue se manter num quadro depressivo clínico e não admitir durante anos. Então, a pessoa falar, por exemplo, que se curou da depressão num estalar de dedos porque, sei lá, passou a fazer mindfulness, que é algo que é realmente eficiente contra a depressão, tá? Eu não estou criticando mindfulness como combate à depressão. É eficiente, só que não é a bala mágica, não é a solução plena, o passe de mágica que resolve. É um dos instrumentos de combate de uma terapia que tem que ser progressiva e, em muitos casos, até constante, do tipo, você vai ter que lidar com isso o resto da vida, às vezes. Então, divaguei um bocado. O principal que eu queria falar... Hã? A comida ficou pronta?
O macarrão alho e óleo está pronto, eu vou analisar se o meu esôfago quer comer ou não. Tá cheiroso. Vocês estão sentindo o cheiro? A câmera está captando bem o cheiro? Mas a gente tem que tomar cuidado só com os nossos vieses e principalmente de uma pessoa que já teve dor crônica por motivos diferentes. Eu já tive dor crônica no passado por um quadro inflamatório generalizado que o diagnóstico demorou. Hoje eu tenho a acalásia que não é exatamente aquela doença que gera dor o tempo todo, mas ela ocasionalmente gera. Então, eu tenho uma evidência anedota, uma evidência pessoal de conhecer bem o caso, mas felizmente, exatamente por causa da minha visão mais cética das terapias alternativas, eu nunca fui atrás de soluções que não cuidassem da causa da dor. Quando você busca um argumento muito comum das terapias alternativas, que as terapias alternativas não tratam a doença, tratam o paciente. Que a medicina alopática, eu detesto esse termo porque dá uma impressão que existe outro tipo de medicina, que a medicina alopática ela abafa os sintomas e as medicinas alternativas tratam o paciente. Mas o fato é, na maioria dos casos, as terapias alternativas nem sequer traçam uma relação de causalidade. Não vira e fala, você está com dor porque os seus movimentos peristálticos do seu esôfago não estão ok. Elas tratam coisas do tipo, você está com dor porque você está ansioso. Mas qual é o gatilho que transforma um estado emocional em uma dor fisiológica? Não tem explicação. E aí eles pegam desvio para retorno à média, efeito placebo, e leitura fria e uma série de outros mecanismos muito conhecidos pela medicina em geral para criar uma indústria da cura em vez de uma indústria da medicina, né? Há muita crítica em relação a Big Pharma, mas o pessoal não nota uma coisa bem simples. O tamanho mercadológico da medicina alternativa é praticamente o mesmo da Big Pharma. Então, não dá para falar que a Big Pharma tem interesses mercadológicos e o cara que está vendendo aromoterapia não tem. Tá certo? Desabafo aí. Eu hoje, mais tarde, devo comentar sobre o GDF ter mudado a contabilidade de mortos de Covid em Brasília. Mas fica aí. Tô melhor, não tô com dor agora. Vou ter dores de novo. E tô torcendo para que o isolamento social caia logo para eu poder fazer um tratamento mais adequado para minha acalásia. Tá certo? Abração, gente. Até mais.